Quando minha mãe dormia à noite, ele entrava no meu quarto, colocava o travesseiro na minha cara, eu mesmo dormindo, e fazia o que ele queria. Todas as coisas que vocês possam imaginar, ele fazia. Muito bem, Brasil, sertão paraibano, ainda aqui na casa da Maria Rebeca, mas agora eu vou conversar aqui com a mamãe dela. Essa mulher que é testemunha de Jeová, uma mulher de Deus, mas que passou por um problema muito sério dentro de casa. E eu estava conversando aqui com a Rebeca há pouco tempo e ela se prontificou a falar, que é muito importante. O nome da senhora? Selma. É Selma de quê? É Selma Maria de Pina. Dona Selma Maria. Dona Selma, primeiro eu quero me solidarizar com a senhora nesse problema, né? Porque, pelo que eu observei, a senhora teve 2 filhos. Um foi o rapaz que, infelizmente, faleceu num acidente aqui em Marisópolis, de moto, né? E ficou a Rebeca, sua filha única. E essa menina que, como ela mesma falou, desde os 9 anos de idade, vinha sendo abusada dentro de casa, e a senhora convivendo com a pessoa, ou seja, dormindo com o inimigo sem saber. Como é isso para a senhora? Para mim é muito difícil, né, na verdade. Porque assim, era uma pessoa que a gente confiava, porque era uma pessoa que tinha um conhecimento da Bíblia, né? Mas na verdade não era uma pessoa espiritual, né? Porque uma pessoa espiritual jamais praticaria uma maldade tão grande, né? Diante de Deus, primeiramente, e da sociedade, né? Porque é um dos pecados mais sérios que Deus abomina, né? E todos nós sabemos. Então, na verdade, assim, eu sempre tive medo, porque eu sempre vi casos, né? Sempre tive medo, tanto que eu sempre perguntava para ela, sempre perguntava para ela se ele alguma vez, né, tentou passar a mão nela, mas ela falava que não, que nunca aconteceu isso, né? E assim, eu confiava, né, no que ela falava, mas tinha medo, né? É uma coisa de mãe mesmo, né? Até muitas pessoas falam, como é que a pessoa vive dentro de casa e nunca percebeu, né, que acontecia isso. Por quê? Na verdade, ele era uma pessoa bipolar, ele tinha transtorno bipolar, não tem, né? E ele, na verdade, não tratava ela bem. Aí eu pensava assim, se ele cometesse alguma coisa com ela, ele tinha que tratar ela bem. Aí eu ia desconfiar e ia a fundo, né? Tanto que a gente sempre, às vezes, discutia por causa disso também, porque eu não aceitava os tratos, né? A forma que ele tratava ela, né? Sempre com dureza, né? Principalmente ele, que era uma testemunha de Jeová, né? Que hoje ele não é mais, né? Então, isso aí, muitas coisas me impedia, né? Tinha aquele impedimento de eu achar que ele faria alguma coisa com ela. Tanto que eu tomava remédios, né? Eu tomava remédio para dormir. Sempre tomei não. Eu tomei remédio para dormir quando meu filho faleceu, né? Mas por eu trabalhar tanto durante o dia, quando eram umas 8 horas, 8h30, eu dormia, eu tinha um sono muito, muito pesado, né? Antes do meu filho falecer, né? Hoje em dia, se eu não tomar um remédio para dormir, o dia amanhece. Então eu me esforço em tomar. Quando a senhora fala, como disse agora, né, que ele não tratava ela bem, tá certo? A senhora chegou em alguns momentos assim a conversar com ele o porquê que ele tratava a sua única filha, né? E que em determinado momento só tinha vocês 3 dentro de casa, quando o rapaz infelizmente partiu, né? O porquê que ele tratava ela mal, como era esse tratar mal, o que é que ele fazia com ela assim, que a senhora interpretava como ele a tratar mal? Um modo rude, né? Chamava ela muito de preguiçosa.
Aí, tipo assim, falava assim, que o povo que não quer trabalhar é vagabundo. Ou seja, chamava ela de vagabunda, né? Então, isso são coisas assim que eu nem gostaria de falar, entendeu? Eram outras coisas que eu sempre ali a gente ia bater. Tanto que às vezes acontecia de eu ter falar para ele que... Já aconteceu de eu falar de separar, né? Da gente se separar, sim. Por causa da forma que ele tratava ela, né? Justamente porque assim... primeiramente Deus na minha vida é a minha base, né? Jeová Deus é minha base, depois meus filhos, né? Eu sempre cuidei dos meus filhos. Na verdade, quando eu me separei, Rebeca tinha 4 anos de idade, né? E João Vitor tinha 10, né? Então eu criei meus filhos, eu só criei, cuidei deles, trabalhei, eu dava o meu melhor para eles. É tanto que as pessoas aqui na cidade sempre falou assim, seu macho achava tão lindo teus filhos, tudo arrumadinho, João Vitor todo arrumadinho, porque ele era muito bem feito o corpo dele, entendeu? Com aquela pastinha na mão. Então as pessoas falavam sempre isso, lembra dele dessa forma, meus filhos, entendeu? Sempre tive medo, né? Mas não desconfiava, porque eu sempre perguntava a ela, e ele sempre assim também, ele demonstrava que isso era, né? Porque assim, a gente tem um conhecimento, né? A gente tem uma base bíblica, a gente sabia, né? Tanto eu como ele, né? Do quão grave essas coisas diante de Deus, né? É tanto que quando foi descoberto, eu perguntei para ele confirmou. A senhora perguntou para ele? Perguntei sim, se tinha realmente. E ele confirmou? Confirmou sim, com certeza, confirmou. E não fui a detalhes, né? Não fui a detalhes com ele. É tanto que eu falei assim, eu vou falar com os anciãos, né, da congregação. Falei com os anciãos chamaram ele para uma conversa, não, foi só uma conversa de início. Depois foi a comissão dele, né, uma comissão judicativa que tem entre anciãos da congregação, e ele foi desassociado, né. Com certeza, lá a gente não sabe, porque é algo sigiloso, né, entre eles, né. Mas, com certeza, é uma comissão judicativa, a gente já imagina como é uma comissão judicativa. Então, são detalhes que realmente eles vão a fundo, eles perguntam tudo. Então, se ele negou, né, mas muitas coisas eu tenho certeza que ele deve ter falado. Tem pessoas que chegam até a comentar, talvez até isso aí acontecesse dentro de casa com os 3, isso. A mãe e a filha. Já houve isso? Esse comentário? Sim. Já ouvi falar, vieram me dizer essa semana sobre isso, que no caso ele vivia, como se diz, era os 3, né? Eu sabia, né? Como fosse uma coisa natural, né? Então, é um pensamento assim... hipócrita. Horrível, sabe? Uma pessoa vinha pensar uma coisa dessa, para mim ela é pior do que o agressor. Entendeu? Então ele é capaz também de fazer a mesma coisa, ou pior ainda, né? Verdade? É o que eu disse. Infelizmente a gente vive numa sociedade, tem pessoas boas? Tem. Tem pessoas que dão apoio à menina, à senhora, mas tem pessoas que não fazem isso, né? Passou em algum momento, ou passa na cabeça da senhora, talvez a Rebeca recomeçar a vida dela em outro canto, não sei, talvez até com a senhora também, já que aqui em Marisópolis, pelo jeito só são vocês 2, né? Minha mãe mora comigo, né? Minha mãe, no caso... Mora aqui? Isso, ela está no quarto, é uma pessoa doente, ela está com início de Alzheimer também. Eu que cuido dela, era só eu e assim, nós somos em 4 irmãs e um irmão. Então aqui na cidade de Marisópolis só tinha eu e minha irmã, né, Cláudia, que ela chegou a falecer, aí faz ainda 2 meses. Aí então ficou... No caso, só eu para cuidar de minha mãe aqui na cidade, né? Na verdade, Rebeca tentou, quando ela se separou do marido dela, né, fisicamente, ela foi para Campina Grande, alugou um apartamento. Ela não teve filhos, não? Não teve não. Ela chegou a engravidar, mas perdeu. Aí ela foi para Campina Grande, alugou um apartamento, aí um emprego foi ficando difícil, né? Ela conseguiu já trabalhar nos supermercados, mas era só 3 dias por semana, então ela começou a ficar meio deprimida, e isso para mim não dava certo, ela sozinha lá. O pai dela mora num sítio próximo a Campina Grande, né? Então a gente achou melhor ela vir embora,
para cá, voltar para cá. Mas na verdade a possibilidade da gente sair daqui seria muito bom mesmo, porque assim seria um novo recomeço, ela ia evoluir, né? Ela ia poder ter mais uma possibilidade de arrumar um emprego, de estudar, que ela tem muita vontade de voltar aos estudos dela, assim, terminar, fazer uma faculdade, que ela já, né? Ela assim, tem muita vontade. E ela tem talento, viu? A gente nota mesmo que é uma menina inteligente. Sim, ela é muito inteligente. Eu até nem conhecia esse lado assim dela falar tão bem, na verdade. Eu mesmo, quando eu vi o vídeo dela, até de madrugada, quando ela postou, ela já estava dormindo, eu fiquei admirada assim, né, do potencial que minha filha tem assim, de falar tão bem, de expressar tão bem com as pessoas, mesmo assim sendo uma coisa tão difícil, né, algo tão difícil, ela poder ter um modo certo de se expressar, né? De passar aquilo que ela estava sentindo, né? E também foi um meio dela tirar até um pouco a carga de cima dela, né? Isso aí ajudou um pouco ela também a até procurar um psicólogo. Dona Selma, como foi para a senhora o momento que a senhora descobriu, que a senhora viu realmente que esses 9 anos dentro da sua casa, a sua filha estava passando por uma situação desastrosa como essa? Como foi aquele momento que a senhora realmente, que a ficha caiu, né? Que pode-se dizer que foi o momento que a senhora definitivamente tomou a decisão de separar? Para mim foi muito difícil, né? Porque não a questão do casamento em si, não. A questão foi ela, né? Ter descobrido isso. Então, para mim foi terrível, porque assim, eu já tinha perdido um filho, né? Meu filho era uma pessoa maravilhosa, né? Era como se era minha companhia, porque eu falo sempre, eu refiro eles assim, meu primeiro amor e meu segundo amor. João Vitor foi meu primeiro amor e Rebeca é meu segundo amor, né? Mas eu sempre tratei meus filhos de modo igual, porque nenhum filho substitui o outro. Então, Rebeca jamais vai substituir João Vitor, entendeu? Ele é uma pessoa assim que é difícil assim de falar sobre ele. É difícil, mas assim, eu tenho uma esperança maravilhosa, né? Que é a esperança da ressurreição. E isso me fortalece, porque eu vou ver ele futuramente. Né? Então, que as pessoas julguem, que deixem de julgar, né? Às vezes, falar certas coisas assim, às vezes não me abala não, entendeu? Porque eu sei, eu trabalho com o público também. A gente é testemunha de Jeová, a gente trabalha com as pessoas, a gente vai para a casa das pessoas, a gente não é convidada, a gente se convida aí para conversar com aquelas pessoas, entendeu? Então eu não me abala muito assim o que as pessoas vêm a dizer, eu filtro as boas mensagens, que vem de bom, o que é de ruim eu deixo de lado. Eu desejo muita força à senhora, viu? Perdeu um filho, agora passando por esse problema que está na justiça, né? Bom, eu queria terminar exatamente tirando algo mais dessa entrevista para quem está assistindo. Muitas mães, casais estão assistindo, né? Que mensagem, diante de tudo que a senhora passou, tá certo? Que mensagem a senhora passa para todos os nossos telespectadores, telenautas, dessa experiência terrível que a senhora está vivendo, né? Mas que aprendizado a senhora tira e que mensagem a senhora passa? Então, minha gente, que vocês não só perguntem a seus filhos se está acontecendo alguma coisa, se está sendo tocada por alguém, né? Mas vão a fundo, né? Infelizmente, aconteceu de eu só perguntar e não ir a fundo daquilo. Então, o que eu falo para vocês, vão a fundo, né? Se vocês acharem alguma coisa estranha em seus filhos, procure saber, né? Porque, assim, infelizmente, o abuso vem de casa, vem das pessoas mais próximas da gente, né? Então, a gente tem que, qualquer coisa que vocês verem de diferente dos seus filhos, procurem saber. Porque não é fácil você ter um filho com trauma, infelizmente até pelo resto da vida. É isso que eu passo para vocês.